É isso aí, pessoal, vamos lá. Entrando aí no nosso Amo Direito. É isso aí, galera, vamos entrando. Boa noite, Brasil, boa noite, galera. Quero ver a turma aí do meu Periscope, a turma do Amo Direito, a turma aí do nosso querido Ailton Zucchi. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhando isso daí, vamos mandando aí pra galera. Vamos mandando aí para todo mundo que entrou, que nós estamos no ar agora, estamos no ar, firmes e fortes. Aí, Bruno Leal, Ailton Zucchi na área, o nosso irmão que só coloca a águia dentro dos concursos públicos aí. É isso aí. Boa noite, galera, boa noite, pessoal. Vamos entrando, coraçãozinho curtindo. Eu quero ver a galera aí colocando os coraçãozinhos todos aí, clicando aí do lado, clica. É isso aí, galera. Nova Iguaçu, isso aí, pessoal. Eu sou do Rio de Janeiro, mas estou hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos jogar duro. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Cristiano Gonzaga. Eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Criminologia nos mais variados cursos jurídicos aí no Brasil. Fui defensor público, tenho mestrado em Direito e hoje sou promotor de Justiça há 10 anos. E vamos jogar duro aí com a galera, pessoal do Brasil inteiro. Obrigado aí, melhor professor de penal do Brasil. Que é isso, pessoal, fico lisonjeado e até mesmo com muita responsabilidade nas costas. É isso aí, pessoal. Ipanema, Minas Gerais. Vamos divulgando pra galera. Vamos lá. Vamos replicando isso aí. Ah, grande mestre, boa noite. José Tadeu na área. Amém, pessoal. Deus te abençoe. Brasília, Belo Horizonte, Luana Bugalo, Débora, BH na área, isso aí. Ah, vamos lá pro Pará, vamos lá jogar duro no Pará. A turma do Pará tá forte. Eu, professor Ailton Zucchi, Barbieri, Tatiana, Montes, o negócio lá vai ser pesadíssimo. Ah, o professor mais lindo, obrigado pelas palavras que me tocam. Ipatinga, São José dos Campos. Ailton Zucchi na área, Pernambuco, Eduardo. Quero pagar a faculdade. Ah, meu Deus, Vila Velha, Recife, é isso aí, galera. Vamos lá, São Paulo na área, Cruzeiro do Sul, Acre. Que bacana. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos com tudo. Ah, Daniela de Arcos, Minas, não é isso, Dani? De Arcos, Goiânia. É isso aí, galera. Solange, Piratininga, Barbacena, Salvador. Muito bem, pessoal. Natal, Rio Grande do Norte. Vamos falar assim, Polícia Civil Rio Grande do Norte. Anota aí, Ailton Zucchi. Vamos na área, vamos pegar firme aí. Não, hoje tá cheio. É isso aí, Joinville, Goiânia. Um abraço para Guerreira do Distrito Federal. Petrolina. Um beijo aí para Petrolina, um abraço, né? Não sei quem é a pessoa, tão bonito quanto inteligente. Obrigado, pessoal. Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, é isso aí. Vamos lá, muita gente ligando, coraçãozinho subindo, vamos lá, coraçãozinho subindo. Vai ter Black Friday das suas apostilas? Vai ter sim, vamos falar das apostilas, vamos falar dos livros, do Vadimeco. Um abraço pro Pedro Guerreira, Distrito Federal, um abraço pro Pedro aí, Pedrão, um abração para você. Bonfim, Brasília, isso aí. Vamos lá, pessoal. Pois é, então, só para a gente iniciar o nosso Periscope hoje, pelo Amo Direito, nós estamos aqui iniciando um aulão que vai abordar os temas de processo penal voltados para o concurso público de Delegado Delta Belém do Pará. Que eu e o professor Zucchi, que está aí na área, está aí firme e forte, estaremos lá no Belém Hall, salvo engano, é isso aí? Belém Hall, preparando os deltas um dia antes para que eles joguem duro, que eles peguem firme lá na nossa revisão de exercícios para este concurso, que é a FUNCAB que realizou aí a nossa prova. Então vamos pegar pesado, vamos pegar firme. Quem for lá, fique atento, pessoal. Muita gente está falando assim, eu não vou, fui a primeira vez, anulou a prova, foi maior decepção. Pessoal, atenção, vai ter a prova, não tem jeito.
Eles vão fazer a prova. Não tem outro aqui motivo para não fazer. Vai fazer, anulou. Se você pensar em não ir, o que vai acontecer? Vai diminuir o número de candidatos, ok? E a chance daqueles que vão, com certeza, aumentará. Então, pessoal, por isso que eu falo, a gente não pode pestanejar e falar assim, não vou fazer a prova, palhaçada, anulou a prova, tal. Essa pode ser a sua chance, essa pode ser a sua hora, já pensou nisso? Porque quanto mais pessoas pensam em não ir, aqueles que forem vão ter a chance de passar elevada. Então, por isso que eu falo, não deixem de fazer essa prova. Nós estaremos lá preparando. Olha que coisa boa. No aulão anterior eu não fui e nesse eu vou, porque nós vamos pegar pesado, vamos acertar essas questões, vamos jogar firmes lá para conseguir a aprovação de vocês. Não tem como você falar mal da banca, tal, pode até falar, mas vai ter a prova, vai ter o concurso, vai ter posse, vai ter delegado do Pará. Então, eu aconselharia vocês irem, porque a chance vai aumentar, porque muita gente vai deixar de ir. Não seja um desses que não irá. Bacana, pessoal? Então, é isso aí. Vamos replicar, vamos curtir, vamos mandar para a turma aí que está online, vamos mandar para o pessoal do Facebook, do Instagram, vamos mandar para a turma aí do Twitter. Vamos começando. Olha só, como vocês podem ver aí na nossa transmissão, quem está acompanhando o professor Cristiano, meu nome é Cristiano Gonzaga, sou professor de processo penal, penal e criminologia, nos mais variados cursos jurídicos. Tem alguns livros publicados, tem apostilas. Hoje eu vou trabalhar com vocês o processo penal. Eu selecionei algumas questões aqui envolvendo o processo penal e também a parte mais da moda hoje, que é a execução provisória da pena em segunda instância. A chance de cair isso é enorme, está muito ventilado nos concursos públicos, como de delegado, promotor, juiz. Essa é uma questão muito importante que eu vou falar ao final. Mas só para vocês verem, eu separei alguns pontos. O primeiro é em relação aos princípios, atenção aí, do nosso inquérito policial. O nosso irmão aí, o Ailton Zucchi, que é delegado aí do Distrito Federal, sabe muito bem que o inquérito policial ele tem alguns princípios, como ele é sigiloso, ele é administrativo, ele tem a ideia de ser oficioso, a autoridade que vai presidir é uma autoritariedade. Isso aí é bem tranquilo. O ponto mais importante disso daí, pessoal, é vocês saberem acerca de que neste inquérito policial não existe a ideia de contraditório. Você não tem contraditório no inquérito policial porque nós estamos diante de uma investigação. E é o grande ponto, que é como se fosse aqui o contraponto dessa ideia de ser ele sigiloso e não ter o contraditório, é o advogado pode ou não acessar os autos do inquérito policial. Muito cuidado com essa questão que já tem súmula vinculante, mas eu quero interpretar a súmula para vocês. Eu quero que vocês vejam na sistemática minha de um promotor de justiça, bem como de um delegado de polícia, porque tanto o promotor quanto o delegado hoje podem investigar, lembrando que o indiciamento caberá exclusivamente ao delegado de polícia, mas a investigação não se exclui aqui promotor, não se exclui CPI, não se exclui outros órgãos de investigação. Mas o que eu quero que vocês vejam, pessoal, é muito importante, é que não há contraditório, é sigiloso, mas tem uma súmula que eu separei aqui para vocês, que é a súmula vinculante número 14. Atenção quem está aí antenado para a súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova que, atenção nessa expressão, pessoal, veja aqui comigo, movimento aqui comigo, olha só, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão em competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Pessoal, atenção, somente aqueles documentos que estão nos autos. O professor quer dizer então que o advogado ele tem acesso ao mandado de busca e apreensão em andamento?
Não. Quer dizer que o advogado tem direito a uma interceptação telefônica em andamento? Não. Se a interceptação telefônica ela foi documentada, ela foi degravada, está nos autos, ok, ele pode então ter acesso. Mas muito cuidado em relação ao que não foi documentado, tendo em vista que não há o contraditório e que ele é sigiloso. Vocês estão muito ligados nesses dois princípios? Estão prestando atenção? Sigiloso e que não tem o contraditório. A ideia de acessar estes autos só daquilo que foi documentado. O que não foi, não há possibilidade disso, sob pena de você esvaziar a investigação. Imagine, o delegado está interceptando, tem que contar para o advogado: ô irmão, aqui, eu estou interceptando seu cliente, você não leva mal não, então eu tenho que ouvir seu cliente. Que é isso? Não existe. Não existe. Ou seja, não foi documentado, não é passível de análise por advogado. O advogado vai lá, é muito comum, eu investigo muito, eu trabalho com questões de crime organizado aqui no estado de Minas Gerais, muito comum o advogado falar assim: chama vinculante 14, eu quero ter acesso aos autos. Eu falei: doutor, você vai ter acesso aos autos, eu respeito a Constituição, mas só o que está documentado. Não tem jeito de você chegar e querer: eu quero ver a interceptação telefônica, eu quero ver o cumprimento de mandado de busca e apreensão que ainda não foi cumprido. Não tem jeito. Então, cuidado com essa questão aí envolvendo o tal inquérito policial. Porque essa súmula vinculante 14, ela tem que ser lida da forma restrita que está aqui no site do Supremo Tribunal, até abrir para vocês, que já documentados em procedimento investigatório. Então, pessoal, muito cuidado com essa questão. E eu, inclusive, separei uma questão da FUNCAB. Professor, você está antenado aí na FUNCAB. Vamos lá, então, na FUNCAB. Olha só, caiu uma questão que dizia o seguinte. Atenção. Sobre o inquérito policial, assinale a opção correta. FUNCAB, ok, pessoal? Polícia Civil do Pará, provas de delegado de polícia. Inclusive, pessoal, quem ainda não viu essa prova, está no site da FUNCAB. Eu, particularmente, aqui também comento outras questões no nosso Periscope, no meu Periscope, que é quem quiser seguir, @cristianoprof, eu comento isso lá. E no meu canal do YouTube, eu também faço comentários de muitos temas do direito penal que estão lá no meu canal do YouTube. Mas eu já comentei essa questão, mas vou fazer de novo para aqueles que não tiveram a oportunidade. Sobre o inquérito policial, assinale a opção correta. Por ser inquérito sigiloso, tá certo, quando por imperiosa razão de ordem pública for fundamentadamente decretado o segredo, o advogado não terá acesso às diligências documentadas nos autos do inquérito. Falso. Falso. Por que está falso, professor? Porque aquilo que está documentado ele pode acessar. Errada. Acabamos de ler a súmula vinculante número 14. Letra B. O inquérito é um procedimento administrativo que, embora admita o exercício de alguns direitos de defesa e de informação indiciado, tem natureza aqui acusatória, é sigiloso e é desprovido de ampla defesa e contraditório. Opa! Calma aí, essa ideia que ele está desprovido de ampla defesa vai em aqui colidência com o que está aqui na súmula. Equivocado também. Letra C. A Constituição de 88 institui o sistema acusatório, impondo a separação das funções de investigar, acusar, defender e julgar. Ok. Porém, isso não faz da Polícia Judiciária uma função... pessoal, calma aí. Você está fazendo concurso para juiz, para promotor, para delegado. E aí, vem te falar que a sua função de delegado não faz da Polícia Judiciária uma função essencial à justiça, por não ser da essência e estrutura do sistema acusatório. Se você marcar isso aqui, você não pode ser delta. Você não pode ser delta. Não tem jeito. Vocês estão de sacanagem, né? Isso aqui está errado. É essencial. Eu, inclusive, costumo muito dizer aqui, eu particularmente, pessoal, já fui defensor público e atuo hoje como promotor de justiça. Os delegados de polícia, eles estão na linha de frente. Os delegados de polícia, eles são pessoas que deveriam ser muito bem ou até mais remunerados do que muitos cargos.
eles estão fazendo a investigação da linha de frente. Eles são essenciais. Eles são pessoas que dão segurança pública. Eles são pessoas que investigam criminosos. Eles são pessoas que vão colocar a mão onde o juiz e o promotor não colocam. E falar que eles não são essenciais, o que é isso? Aí, se marca uma questão dessa, tem que ir para a Defensoria Pública ou para outro lugar, ou nem fazer concurso, porque a polícia é essencial. A polícia é sim aquele que vai trazer para o Ministério Público e para o juiz o fato investigado. Se não fosse o delegado de polícia, eu não faria nunca o júri. Só para vocês verem, eu só faço o júri daquele que tem sido investigado. Hoje, particularmente, eu fiz um júri. O Ayrton Zuc sabe aí, a gente conversou muito sobre os temas que a gente ia conversar hoje nesse Periscope. Eu estava no júri lá, depois eu peguei e falei, seu irmão, estou aqui no júri e tal. E estava lá fazendo um júri de um inquérito policial que o delegado de polícia investigou. Então é fundamental, sim, errada essa questão. Bacana? Vamos lá. D. Indiciamento ato privativo da autoridade policial. Certo? Ou seja, delegado de polícia. Não cabendo ao Ministério Público, mesmo nos casos de requisição de sua instrução por parte do parquê, definir o indiciamento. Claro que não! O indiciamento é um ato da autoridade de polícia judiciária, do delegado de polícia. Não é o Ministério Público falar assim, ô Zuc, indicia da forma que eu quero. Ué, o que é isso? Não é assim não. Ou seja, o indiciamento cabe ao delegado de polícia. O que diz essa questão, professor? O indiciamento é o ato privativo da autoridade de polícia. Certo? Ou seja, delegado. Não cabe ao Ministério Público, mesmo nos casos de requisição de sua instauração, por parte do parquê, definir o indiciamento. Correto, não cabe. Vai caber ao delegado de polícia determinar o indiciamento ou não. Vai caber a ele, então, fazer o relatório policial e, ao final, indiciar ou não. O Ministério Público não tem nenhum tipo aqui de ingerência no ato de indiciamento. Correta, letra D de dado. Letra E, nos casos de indiciado solto, o inquérito policial nos códigos de processo penal deverá ser encerrado em 90 dias. Não, ele trocou aqui com a lei de drogas, que seria 90 dias aqui, réu solto, mas no caso do inquérito policial no CPP, equivocado. Então, letra D. Viram aí? Trabalhamos um pouco de princípios, trabalhamos a súmula vinculante número aqui 14, que eu vi com vocês. Importantíssimo, que tem que ter a ideia de estar já documentado. Bacana? A outra questão que eu quero falar com vocês, pessoal, que caiu também na prova da FUNCAB, eu separei aqui para vocês, que é a questão aqui, inclusive, de número 2 aqui, que eu selecionei, mas na prova tem lá também. Atenção, gente, que isso aqui vai ser uma porrada meio forte, viu? Vamos lá. Mistura um pouco de direito penal com processo penal. Isso aqui a gente vai ter que tomar até um gole d'água aqui, né? E a professora está bebendo água, um chá, não, uma água para a gente ficar mais aqui energizado, para que vocês possam prestar atenção. Então, vamos lá. Olha só. Vou estar no aulão sim. Ô Azul, que você falou aí que eu vou estar no aulão? Vou estar no aulão sim, vamos estar lá firme e forte. Vamos lá, pessoal. Olha só. Pessoal, vocês já ouviram falar no tal garantismo penal, não já? O que nós temos que ver? Ah, MPKK, que passarinho não bebe, não. É isso aí, pessoal, olha só para vocês ficarem motivados. Isso aqui é um copo. Não diga, professor, é um copo? Não sabia. É um copo. Um copo de NBA. Quem gosta de NBA e basquete? Uma das coisas que o concurso público pode te beneficiar é você um dia ir numa final de um jogo de basquete da NBA. Olha só, igual eu costumo falar aí, eu sempre tive um sonho, eu joguei basquete a minha vida inteira, sempre tive um sonho de ir a uma final da NBA. O LeBron James, ele estava no Miami Heat e foi campeão. Eu fui no último jogo da final. Professor, foi caro? Foi caro, mas nada que o seu sonho e que o seu salário de delegado, promotor e juiz não possam comprar. Porque você jogou duro, você estudou, você ficou alguns anos aí. Eu fiquei 3 anos tomando bomba no concurso de promotor de justiça. E quando eu passei, eu falei, eu vou realizar meus sonhos. Não vou fazer nada de desonesto, não vou fazer nada de errado. Eu vou aqui realizar meu sonho.
e no jogo da final da NBA. Então isso aqui para mim é como se fosse um troféu. É como se fosse uma representação de um sonho realizado. Eu quero que vocês consigam realizar esse sonho, que vocês cheguem aonde vocês querem, sejam aprovados no concurso público e depois façam realização de sonhos. As mulheres aí, eu quero viajar, eu quero comprar bolsa, eu quero comprar sapato. Os homens, eu quero comprar carro, eu quero comprar relógio. Realizem o seu sonho, porque o seu dinheiro é honesto, porque você ralou, porque você está hoje, quarta-feira à noite, vendo aula do professor, porque você aí, no ano novo, vai ficar estudando, vai ficar ralando no carnaval. Então, faça o que você bem entender com o seu dinheiro. Não se esqueça nunca de servir o público. Isso é muito importante porque nós somos funcionários públicos. Mas realize os seus sonhos. Bacana, pessoal? Então, eu falo isso com meus alunos. A gente tem que realizar nossos sonhos e, para tanto, isso é uma motivação. Para mim, esse copo. Para você pode ser outra coisa, mas tenha um foco e siga ele. Bacana? Garantismo penal e inquérito policial. Professor, o que tem para falar de garantismo penal? Pessoal, garantismo penal, quando a gente fala em garantismo penal, você fala assim, opa, calma aí, Luigi Ferraioli, igual a uns aí falaram comigo, Luigi Ferraioli. O Luigi Ferraioli, ele fala que o garantismo penal, o que é o garantismo penal de Ferraioli? Atenção, pessoal, o garantismo penal de Ferraioli é cumprir, obedecer as normas constitucionais que protegem os direitos e garantias individuais e da sociedade. Ou seja, o Luigi Ferraioli, no seu livro famoso, se você quiser soltar no peito do examinador lá, falar assim, livro Direito e Razão. O examinador até arrepia, né? Passou para esse cara dos fortes. Direito e Razão, Luigi Ferraioli. Bacana. O Luigi Ferraioli, no livro dele, que tem mais ou menos 1000 e tantas páginas, ele diz que tem que ser cumprida a norma constitucional. A norma constitucional fala em contraditório, fala em ampla defesa, fala em devido processo legal, fala que todo mundo tem direito à honra, à liberdade de expressão, à segurança, à vida, à saúde. Mas atenção, pessoal, o grande problema que nós temos é que hoje nós estamos vivendo não um garantismo penal de Luigi Ferraioli no livro Direito e Razão, porque o Luigi Ferraioli, ele trabalha a ideia de garantismo penal para proteger a sociedade e o indivíduo. E o que nós estamos assistindo no Brasil de hoje? Eu assisto isso como promotor, o nosso irmão Zuc assiste isso como delegado de polícia. Nós estamos assistindo o que se chama de garantismo penal hiperbólico monocular. Nós estamos assistindo o garantismo penal hiperbólico monocular. Monocular. O que quer dizer isso aqui, professor? O que quer dizer esse garantismo hiperbólico monocular? Nós estamos simplesmente querendo proteger os direitos exclusivamente do acusado, exclusivamente do réu. Nós estamos esquecendo da sociedade. A sociedade tem que ser protegida. Porque hoje nós temos um garantismo, atenção, penal no Brasil, tupiniquim. Nós temos um garantismo penal hoje em que se protege tão somente os direitos do réu. E nós esquecemos da sociedade. A gente fala, não, coitado do réu. Não, coitado do réu não. E a sociedade? Daí, mais para frente, nós vamos fazer um gancho. Por que o Supremo Tribunal Federal, nas ADCs 43 e 44, ele trabalhou a possibilidade de execução provisória de segundo grau? Por quê? Porque ele sai do garantismo hiperbólico monocular e vem para o garantismo do Luigi Ferraioli. E aí muitas pessoas começam a falar assim, bom, sociedade e indivíduo, quando a gente coloca os dois na balança, o que pesa mais? Ah, o indivíduo. Não, calma aí. Nós temos que ver os dois direitos de forma equânime. Eu tenho que ver de forma equilibrada. Tem gente que só se preocupa com o réu. Isso é o que se chama de um garantismo penal exacerbado, ou direito penal, ou garantismo penal hiperbólico monocular. Isso não é aceitável no Brasil hoje. Muitos têm também chamado de hipergarantismo.
esse hipergarantismo também não é aceito. Se você for fazer concurso para delegado de polícia, para promotor de justiça, a ideia do garantismo penal de Luigi Ferraioli, que é cumprir todos os direitos e garantias previstos na Constituição da República. Bacana, pessoal? Seja protegendo a sociedade, seja protegendo o réu. Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham, do garantismo penal. Ok? Protegendo os dois lados. E olha só a questão que nós tivemos aí, envolvendo um pouco do garantismo. Sobre as funções do inquérito policial, aí a questão da FUNCAB caiu este ano na prova. Atenção, pessoal, caiu essa questão este ano no delegado Delta Pará. E já para vocês verem aqui, eu estava conversando até com o nosso querido Juque, o Nicolite, né, que é o que possivelmente foi seguido pela banca. Nós vamos fazer uma análise desse livro, mais pormenorizada, extraindo as questões, para nesse aulão aí a gente bater duro e acertar as questões voltadas para Belém do Pará. Nós vimos aí de onde saiu a questão, de onde que a banca tirou. Então nós vamos pegar isso daí. Essa questão aqui, muito ligada ao garantismo penal, retirada inclusive de algumas ideias do autor. Olha só, sobre as funções do inquérito policial, leia as afirmativas abaixo. Muito bem. A função precípua da atividade de polícia judiciária é a defesa social. Bacana. A preservação da ordem pública, ok? E o combate implacável à criminalidade. Pessoal, não existe isso, combate implacável à criminalidade. Você pode até querer falar assim, não, eu vou ser aquele Elliot Ness, não tem lá dos Intocáveis? Vou ser um Elliot Ness, bacana. Mas você não pode querer colocar uma estrela de xerife no peito e sair falando que vai combater de forma implacável a criminalidade. Essa assertiva está equivocada. Não existe isso na Constituição, não existe isso nos manuais, não existe isso no próprio CPP. Questão equivocada. Questão 1. É para marcar quais estão corretas. 1. Falsa. 2. A instrução preliminar que se substancia no inquérito policial é uma instituição indispensável à justiça penal. Sim, olha só. É uma instituição indispensável à justiça penal. Falamos isso aqui já no nosso tema anterior. É indispensável. Seu primeiro benefício é proteger o inculpado. Sim, a polícia não quer aqui fazer com que alguém seja perseguido. Ela não quer que uma pessoa que não tenha culpa seja indiciada. Então, de fato, proteger o inculpado, com certeza. A polícia quer preservar o inocente, preservar a ordem pública. 2. Correto. 3. O processo é público. Sim. E o inquérito é sigiloso. Bacana. Salvo súmula vinculante 14. Bacana? Súmula vinculante 14, já falamos. A principal função do sigilo é evitar escandalosa publicidade, sim, sem que se tenha formado uma justa causa para o julgamento público no âmbito do processo. Bacana, olha só que legal, bacana. Trabalhando a ideia aqui de proteção à individualidade do acusado, protegendo aqui o direito à imagem dele, ok. O sigilo, assim, antes da função utilitarista, possui função garantista. Sensacional! Função garantista. É isso aí, pessoal. Tem sim uma função garantista. Muita gente pode pensar assim, professor, mas o garantismo penal não é proteger bandido? Atenção, gente. Esta prova está trabalhando o garantismo penal na esteira de Ferraioli. O garantismo penal na esteira de Ferraioli é sim proteger o inculpado, proteger a sociedade, ok? Então essa ideia de que se tem uma impunidade do indiciado ou do acusado, isso não é o nosso garantismo penal. Isso é o direito penal hiperbólico monocular. Lembrando a vocês, o que é o direito penal hiperbólico monocular? Muita gente aí acompanha nossas lives aí fazendo caderno, né? Igual tem um Zucderno, não é isso? Igual muitos aí fazem uma coletânea das minhas aulas, coletânea aí do que eu falo nas lives.
Vamos aí anotar. O que é o direito penal hiperbólico monocular, professor? Só para eu conceituar. É quando se visa única e exclusivamente, proteger os direitos constitucionais do acusado. Crisdério, né? Única e exclusivamente do acusado. Ou seja, não é o garantismo penal pensado, esquematizado pelo Ferraioli, que seria proteger tanto o réu quanto a sociedade. Por que ele é monocular? Exatamente por causa disso que eu acabei de falar. Ele é monocular porque ele visa tão somente, exclusivamente, proteger os direitos do acusado, esquecendo-se da sociedade. Bacana? Isso aí, pessoal, cada um coloca de uma forma no seu caderno, aí nas suas anotações, cada um coloca de uma forma. O hiperbólico, porque está protegendo apenas o direito dele de forma exacerbada. Hiperbólico, porque está protegendo de forma exacerbada, visando aqui a impunidade, visando aqui a proteção total do acusado em detrimento da sociedade. Então, vamos lá. Hiperbólico protege de forma exacerbada, monocular, apenas, tão somente e exclusivamente, os direitos do acusado. Ou seja, é uma dicotomia que você tem entre sociedade e acusado, e indivíduo. Tamo junto? Tá bacana, pessoal? Tá dando para pegar isso daí? Pegamos o número 3 aí, então, que está correto. Por enquanto, 2 e 3 corretas. Ok? Quarta. Por motivos de defesa social e ordem pública, é possível apresentar o preso em flagrante às emissoras de televisão, assegurando a estas o direito à informação tutelado constitucionalmente. Eu falo muito isso em sala de aula, quando eu estou lecionando o processo penal, que não existe isso, pessoal. Esse negócio de ficar falando, vou até abrir para vocês a LEP, muita gente nem sabe onde está isso, está na LEP. Muita gente fala assim, olha, eu posso mostrar o goleiro Bruno. Vocês lembram do goleiro Bruno, pessoal? O goleiro Bruno, ele foi preso, foi uma espetacularização. Mostraram ele saindo do avião, filmaram ele. Vocês já viram quando nós temos aí o réu? Já viram isso, pessoal? O réu lá, o cara que é traficante, ele tá assim, ó, escondido. O cara tá lá, escondido. Aí o policial fala assim, mostra o rosto. Já viram isso? O cara tá lá, querendo se esconder lá, o policial mostra o rosto. Gente, isso não pode. Não pode. Não pode. Tá inclusive aqui falando na prova que não pode. É direito dele. Tem gente que faz isso, tem gente que fala assim, não, vou mostrar o cara aqui, não tô nem aí e tal. Isso tá errado. Tá falando aqui o quê? Que pode direito da emissora. Pelo amor de Deus. Tá falando que é direito da emissora. Emissora. Mostrar o rosto do acusado. Que isso? O cara não quer se mostrar. Professor, bacana. Você tá falando que não pode mostrar. Fundamenta. Artigo 41. De onde, professor? Pessoal, a Luana Bugalo aí que comentou, cita aí pra gente, coloca aí pra mim. Vai colocar aí, onde que tá que eu não posso ficar mostrando o rosto do réu? Onde está isso? Artigo 41, ok? Da Lei 7.210, só para dar pena, 7.210 de 84. Olha só. São direitos do preso, qualquer preso, ok, pessoal? Qualquer preso. Inciso 8º, preso definitivo ou preso provisório, é a LEP. Preso definitivo ou preso provisório. Tem gente que não sabe disso. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Opa, como é que é, professor? Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Aí eu pergunto para vocês,
Está falando aqui que é assegurado às emissoras de televisão o direito à informação, apresentar o preso em flagrante. Gente, aqui, artigo 41 da LEP, artigo 41, inciso 8º, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Não pode mostrar ele para a televisão se ele não quiser. Se ele quiser, ok, mas se ele não quiser, ele fala, não quero ser mostrado. Eu duvido que o goleiro Bruno, eu duvido que esses todos aí falaram assim, me mostra, eu quero falar que eu sou bandido. Não. Violou isso daí? Está violando o direito à imagem, cabe indenização, pode falar em abuso de autoridade. Alguns perguntaram aí para mim, professor, o que poderia ser isso aí por parte criminal da autoridade policial que mostra a imagem desta pessoa para a televisão? Lei 4898 de 65, artigo 3º. Lei 4898 de 65, artigo 3º. Direito à imagem do acusado. Ponto. Então não pode. Ok? Muito bem. Então, errada a quarta, a quinta. Até agora nós estamos com a 2 e a 3 corretas. Quarta. Quinta. O inquérito ostenta a função preservadora. Sim? Consistente em preservar a inocência contra acusações infundadas e o organismo judiciário contra o custo e a inutilidade em que estas redundariam, propiciando sólida base e elementos para a propositura e exercício da ação penal. Pessoal, atenção, essa ideia de, olha só, vamos lá, função preservadora, tá bom? Consistente em preservar a inocência contra acusações infundadas, isso daí é direito de defesa. Quem vai preservar a inocência é a defesa perante o Poder Judiciário. O delegado de polícia, se tiver indício, ele vai indiciar. O próprio nome diz indiciamento. O delegado de polícia não tem que se preocupar com a preservação do princípio constitucional de inocência. Isso, quem vai consagrar é o juiz. Inclusive, pessoal, no início do inquérito policial, nós temos indúbio pro societate. Denúncia criminal, indúbio pro societate. Ao final, preserva essa inocência com indúbio pro réu. E não no inquérito policial. O inquérito policial não tem isso daí. Aí, olha só, o organismo judiciário tem que ser preservado contra a inutilidade de uma possível aqui prova ou indício de que ele é o autor. Isso daí tem que ser preservado no contraditório, no processo criminal. No processo criminal. E não aqui no inquérito policial. Propiciando sólida base e elementos para a propositura e exercício da ação penal, tem que ter justa causa. Justa causa, pessoal, segundo o nosso CPP, justa causa é elementos mínimos de prova para alguém ser processado. Elementos mínimos. E não a ideia de próprio para a condenação. Isso é feito no processo criminal, mediante devido processo legal, contraditório, ampla defesa e assim por diante. Então, errada essa questão. Está correta 2, 3 e 5. Foram duas questões da FUNCAB que caíram aí nessa prova de delegado e, ao meu ver, devem cair de novo. Questões envolvendo o inquérito policial. Bacana, pessoal. Eu sei lá, até as condições da ação, 395, 397, 396A, defesa e assim por diante. Mas isso daí, claro, não dá para a gente trabalhar no tema de hoje. Hoje foram temas relevantes para a gente pegar isso daí. Continuando aqui, então, essas duas questões foram de inquérito policial na prova. Duas questões de inquérito policial bem incisivas, trabalhando essa questão envolvendo o garantismo hiperbólico monocular, essa ideia de se proteger tão somente o acusado, e a primeira lá, em relação ao súmula vinculante 14. Outras questões que eu fiz aqui para a gente trabalhar o inquérito policial, pessoal, outras questões que eu acho de suma importância, relevantíssimo aqui para o nosso estudo. Muita gente confunde notícia crimes, bacana, notícia crimes e o que se encontra na ideia de queixa-crime.
Pessoal, então olha só, vamos pegar aqui, o que eu quero que vocês vejam? Notícia crimes. Onde que está a notícia crimes? Lá no CPP, muita gente fala assim, só para vocês se situarem, muita gente fala assim, professor, eu vou dar queixa na delegacia de polícia. Pessoal, inquérito policial é o tema de hoje. Depois a gente pode aprofundar outros temas. Não existe dar queixa em delegacia de polícia. Em delegacia de polícia, você vai fazer uma representação ou você vai fazer uma notícia crimes. Na delegacia de polícia não tem dar queixa. Existe isso. Tanto é que o artigo, atenção, que trabalha essa ideia que eu estou mostrando para vocês aqui, é o artigo 5º, parágrafo 3º do nosso CPP, que diz o seguinte, artigo 5º, 3º. Inquérito policial, ok? Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal, rapidinho, faz um parênteses aqui. O que é infração penal? Opa, pegar um pouco do processo penal com penal. Eu, inclusive, leciono o penal. Só para aproveitar. Infração penal, o conceito é tripartido ou bipartido? Voltou aí, pessoal? Como é que vocês estão? Caiu? Ficou? Deu tilt aí, mas agora voltou? Como é que vocês estão? Vou esperar vocês darem um ok aí. Tá tranquilo? Aqui tá normal. Aí o Juque no Distrito Federal falou que tá ok. Então tá ok. Tamo junto? Bacana? Tribi caiu, tá tudo, né? Bacana, isso aí. Então vamos lá. Olha só. Existência de infração penal. Muito cuidado que muita gente fica falando assim. O delegado de polícia tem que investigar tão somente crime. Não, ele investiga a infração penal. E o conceito de infração penal é, atenção, bipartido. Bipartido. É crime e contravenção. Inclusive na minha prova oral do Ministério Público, imagina você numa prova oral, delegado de polícia, Ministério Público, eu estava lá na prova oral. Na prova oral do Ministério Público a gente senta, pessoal, a gente senta num lugar que é tipo um U, a gente senta no meio, em volta cheio de examinadores. E aí o que acontece na prova lá do Ministério Público? Todo mundo questiona ao mesmo tempo. E aí o examinador de processo penal, e o de penal virou para mim e falou assim, ô candidato, define para mim crime. Aí o crime, bacana, teoria tripartida, teoria aqui analítica, fato típico, jurídico e culpado. Aí ele falou assim, muito bem, define para mim infração penal. Aí na hora a gente falou assim, infração penal? Porque, pessoal, na hora que você está fazendo prova oral, você esquece até seu nome. Aí eu falei assim, poxa, infração penal, vamos lá. Ele perguntou crime, agora infração penal. E o examinador fica assim, vamos lá, candidato, vamos lá, candidato. Tipo, o Juco fala, joga duro. Aí eu falei assim, boa, infração penal. Aí a infração penal, pô, fato típico, jurídico culpável. Aí já falou assim, como é que é? O que já falou? Fato típico, jurídico culpável? Eu falei, crime? Ele falou, não, perguntei infração penal. Infração penal. Aí eu fui e lembrei. Atenção, gente. Infração penal é bipartida. É crime ou contravenção. A ideia tripartida é de crime. Fato típico, antijurídico e culpável. Você, Delta, vai trabalhar com infração penal. Teoria bipartida. Crime ou, aqui, a ideia de contravenção penal. Essa é a questão. Ok quanto a isso? Então vamos lá. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Isso é a chamada notícia criminis, notícia de um crime. Não confunda notícia criminis com queixa-crime. Queixa-crime, quem dá, entre aspas, né? Ou quem faz, ou quem elabora a ideia de queixa-crime é o advogado. Nos crimes contra a honra, por exemplo, nós temos aqui queixa-crime, calúnia, difamação e injúria. Lembrando que a queixa-crime, nós temos o prazo de 6 meses para fazer a ideia de processamento. 6 meses, a chamada queixa-crime, no artigo 103 do CP.
A notícia crimes, qual que é o prazo que você pode fazer? Notícia crimes. Ah, pergunta boa, né? Notícia crime, nós temos o prazo prescricional do artigo 109. Então, começando em 3 anos, terminando em 20 anos. A ideia, então, atenção, notícia crimes segue apenas a ideia da prescrição, que isso é crime, ação penal privada, ideia do prazo de 6 meses. Cuidado com isso daí, artigo 5º. Outra questão muito importante, eu selecionei, pessoal, inclusive nesse aulão que nós vamos fazer, eu e o professor Ailton Zucchi, lembrando aí que nós estaremos lá em Belém do Pará, dia 17, não é isso? A prova é dia 18 de dezembro, até a data da prova foi um pouquinho pesada, mas dia 17 de dezembro estaremos nesse aulão. Nós vamos ver, nosso time vai trabalhar questões da FUNCAB, vai trabalhar questões desta banca, vai pegar os principais pontos. A professora Tatiana aí está na área, também vai jogar duro lá conosco, o professor Barbieri, o Marcos Montes, enfim, todos aí vão trabalhar duro e nós vamos ver aqui algumas questões da FUNCAB. Eu peguei uma questão da FUNCAB, de outros concursos, trabalhando a ideia muito comum que nós temos visto aí, envolvendo ação penal e lesão corporal envolvendo violência doméstica. Pessoal, cuidado, que quando o crime envolver violência doméstica familiar contra mulher, atenção pessoal, mulher, você vai ter que pegar uma súmula do STJ, vamos com calma. Pessoal, presta atenção aqui, bacana? Presta atenção aqui pra gente jogar duro aqui, olha só. Quando você tiver violência doméstica familiar contra mulher, como é que se processa a ação penal? Súmula 542 do STJ. A súmula 542 do STJ, ela diz que a ação penal é pública incondicionada em se tratando de lesão corporal contra a mulher. Pode ser a leve, pode ser a culposa, pode ser a grave, seguida de morte, gravíssima. Incondicionada. Mas atenção, pessoal. Atenção, incondicionado. Súmula 542, ação penal para lesão corporal. Muito cuidado que os examinadores estão colocando para você uma casca de banana, perguntando como é que se processa um marido que estupra a mulher. Marido que estupra a mulher. Você pode pensar, o 213 é muito mais grave do que uma lesão corporal culposa, leve, com certeza, muito mais grave. Mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu por diversas vezes que a ideia de ser incondicionada a lesão corporal não se estende aos demais crimes onde a representação é exigida. Ou seja, a ameaça é condicionada, no artigo 147, continua condicionada, mesmo se tratando de mulher. O estupro, artigo 225, a ação penal é condicionada, continua condicionada. Professor, então quer dizer que só para ação penal, na lesão corporal, que eu tenho que guardar a súmula 542 do STJ? Sim, pessoal. Nos demais casos, atenção, nos demais casos, não se aplica a súmula. A ação é pública, condicionada na ameaça, condicionada no estupro. Mas por que é assim, professor? Por que o STJ e o STF pensaram desse jeito? Atenção, gente. O Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles não podem dar uma de legislador positivo. Se eles dissessem que todos os demais casos seria incondicionada, assim como na lesão corporal, eles estariam legislando. Legislando por quê, professor? Porque o 225, ele não restringiu a hipótese de homem ou mulher, falou que é condicionada. A ação penal do crime de ameaça não restringiu homem ou mulher, falou que é condicionada. Então tem que seguir a lei processual penal, é a lei penal. No caso da lesão corporal, por que envolvendo violência doméstica, ela é de ação penal pública condicionada? Porque o artigo 41, atenção, 41 da Lei 11.340 de 2006, a lei
de Violência Doméstica excluiu a aplicação da Lei 9.099 de 95, ok? A Lei Maria da Penha disse que aos casos envolvendo violência doméstica contra a mulher não se aplica a 9.099. E o que vocês têm na Lei 9.099? O artigo 88. O que diz o artigo 88? O artigo 88 diz que os crimes de lesão corporal leve e os crimes de lesão corporal culposa são processados mediante representação. Opa, calma aí. O artigo 88, aqui comigo, o artigo 88 diz que é mediante representação. E a Lei 9.099 fala que é representação, e a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, diz no artigo 41 que não se aplica a 9.099. Ou seja, ela exclui a representação. Aí o Supremo pode aplicar. Ele diz, não se aplicando a 9.099, no artigo 88, não se aplicando, eu retirei representação. Ficou tudo incondicionado. Aí o Supremo pôde interpretar, assim como o STJ na súmula 542. Mas os demais casos, a Lei 9.099 só tratou de lesão corporal leve e culposa. Ela não tratou de estupro, ela não tratou de ameaça. Então, subsiste, cuidado, subsiste a representação para ameaça, porque não foi tratada lá. Subsiste a representação para o estupro, que é muito importante, porque não foi tratado na Lei 9.099. Porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha só mandou excluir a 9.099. Ok? Então, atenção para essa súmula, que ela só se aplica para lesão corporal envolvendo violência doméstica contra a mulher. Demais crimes, não. Ok? Tamo junto, pessoal? Vocês estão cansando ou tá tudo certo? Tá todo mundo pegando firme aí? Coraçãozinho subindo, vamos coraçãozinho subindo. Aproveitando aqui para falar rapidamente, quem quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram é @Cris, com CH, ok? @CrisGonzaga é o meu Instagram, certo? O meu Facebook, @Professor Gonzaga Gomes. Só é você curtir lá o meu Facebook, @Professor Gonzaga Gomes. O meu Instagram, @CrisGonzaga. E o meu Periscope, @CristianoProf, ok? @CristianoProf. E o meu canal no YouTube, Cristiano Gonzaga, onde todas as minhas lives são baixadas para quem não tem o Periscope. Cristiano Gonzaga, o meu aqui, YouTube. Pessoal, eu sei que muita gente está falando aí da súmula 608, muitas pessoas estão perguntando do crime de estupro com violência real. Isso é um outro problema. Isso não é uma questão mais de processo penal com penal. Enfim, tem duas posições no STJ. Na quinta turma pensa de um jeito, a sexta turma pensa de outro. A súmula 608 do STF ainda está em vigor, o Supremo não cancelou essa súmula. E aí tem aquela velha dicotomia entre violência real, lesão corporal grave e morte, que é incondicionada para a súmula, e para a ideia do STJ, que o artigo 225 revogou a súmula. Para não confundir muito vocês, porque isso pode ser uma questão de confusão aqui nessa live, isso eu posso falar numa outra transmissão. Mas tem dois posicionamentos, ok? O STJ e o STF, eles trabalham isso de forma dividida. O STF ainda não julgou tudo, mas o STJ tem as duas turmas trabalhando de forma contrária. Numa outra transmissão eu posso falar isso aí. Tem os dois posicionamentos. Que a súmula 608 está em vigor, ou que o artigo 225 revogou a súmula. Pessoal, outra questão que eu quero que vocês vejam aqui da ideia do inquérito policial é o artigo 21. Vamos lá, o artigo 21. Que muita gente não dá muita bola para esse artigo. Quem está estudando para o concurso fala assim, professor, o artigo 21 do processo penal diz o quê? Olha o que diz o artigo 21 do CPP. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Pessoal, esse artigo 21, ele foi revogado ou não? Não recepcionado. Isso aí, nosso irmão, o Bilzieri, seu Bilzieri, me segue lá no Instagram, não é isso? O Bilzieri segue lá,
É isso mesmo, ele foi não recepcionado, pessoal. Atenção, porque o artigo 21, ele prega a incomunicabilidade do indiciado. Isso não existe mais. Nem no estado de sítio, estado de defesa, a gente tem incomunicabilidade das pessoas. Quando temos um estado de exceção, nem lá nós temos isso. Então, este artigo foi julgado não recepcionado, ok? Cuidado para não falar inconstitucional. Inconstitucional é se esse artigo fosse posterior à Constituição. Ele é anterior. Então, ele é não recepcionado. A ideia de não comunicabilidade, ou seja, a incomunicabilidade, não persiste. Hoje, nós temos o artigo 21 que está revogado ou não recepcionado. A ideia de direito constitucional que nós temos aí é que a revogação na Constituição ela pode ser a não recepção ou a inconstitucionalidade. Não existe essa ideia de incomunicabilidade, ok? O artigo 21 está não recepcionado. Pessoal, a última matéria que inclusive, ao meu ver, eu deixei para o final, porque é uma das mais importantes, uma das mais pesadas para se trabalhar, é a ideia envolvendo, separei aqui para vocês também, o nosso famoso artigo 283 do CTP. Quem acompanhou até o finalzinho, aí, vai ser brindado com uma questão da prova, vai ser brindado com muitas questões, concurso de delegado de Goiás, Rio Grande do Norte, dentre outros, com certeza irão trabalhar esse artigo 283. Olhem só, pessoal, diz o artigo 283, a grande questão disso aí, ok? Para a gente fechar, estamos terminando a nossa transmissão com essa ideia do artigo 283, que está na moda, o Supremo decidiu isso daí. Aproveitando aí, para vocês verem, olha lá, inscrições para delegado Pará, quem for fazer o aulão conosco, está lá no adelante.net, não é isso? O Ailton postou aí, eu não consegui pegar tempo, adelante.net, vamos estar lá com todos os outros professores, é isso aí, não é não? Adelante.net, posta aí pra gente de novo aí, Zuc. Quem tiver interesse em vir conosco essa aula de revisão de exercícios, uma aula bem aqui customizada, com base na banca da FUNCAB, fiquem aí, nós vamos fazer esse aulão. Inscrevam-se no adelante.net.br, é isso aí. Tranquilo? Então, quem for fazer, fiquem atentos, façam aí a inscrição, contem conosco, contem comigo. Eu, particularmente, sempre que eu puder, vou ajudar todos vocês. Aqueles que quiserem fazer parte dos nossos grupos, eu tenho um grupo de Delta, eu tenho um grupo aqui. Voltou aí? Tá tranquilo aí, pessoal? Voltou? Só deu preto aqui de repente, mas tá ok, né? Tá ok? Bacana. Quem quiser fazer parte do grupo de Delta, quem quiser fazer parte do nosso grupo aqui de carreiras jurídicas ou até mesmo para o AB, pode mandar para mim um WhatsApp, meu telefone para grupos é 31 meu DDD. Eu sou carioca, bacana, mas moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. 31 DDD aqui, 31 98757 9941. Quem tiver interesse em fazer parte dos nossos grupos, 31 98757 9941. WhatsApp. Bacana, pessoal? Então, estamos juntos. Bom, para fechar, o artigo 283 diz o que, professor? Olha só. Enquanto vocês anotam o telefone, o Bilzieri está rápido aí no gatilho, já colocou para todo mundo aí. É isso aí. Olha lá, tem gente que já faz parte do grupo. É isso aí, galera. Tem gente que já faz parte do grupo, vamos lá. É isso aí. Pessoal, olha só, artigo 283. Vamos lá. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. O que aconteceu? Muita gente começou a falar assim, bom, aquela história de poder
um condenado em primeira instância, em que se confirma a condenação em segunda instância, por exemplo, no TJ, se for crime estadual, ou TRF, se for crime federal, eu já posso executar provisoriamente a pena? Eu já posso recolher ele provisoriamente? Aquela velha história de que a presunção de inocência estaria sendo arranhada pela ordem pública. Eu posso prender uma pessoa tão somente com uma sentença que é confirmada em segunda instância, ou eu tenho que esperar a condenação transitar em julgado, no STJ, no STF, para então assim recolher ele ao cárcere? Pessoal, o Supremo decidiu definitivamente essa questão. Quem quiser anotar, foi na ADC 43 e na ADC 44, ação direta de constitucionalidade 43 e 44, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 283 não foi julgado inconstitucional. Não, ele é posterior à Constituição, ok? Ele é de 2011. Ele não foi julgado inconstitucional. O Supremo, nessas ADCs 43 e 44, ele julgou conforme, ele fez uma interpretação conforme e disse o seguinte: de fato, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Prisão é diferente de ser considerado culpado. A pessoa pode ser presa, isso não tem problema nenhum, não tem problema nenhum a pessoa ser presa em decorrência de uma sentença que foi confirmada em segundo grau. Ora, presunção de inocência, atenção, é para presunção de inocência o trânsito em julgado. Ele vai ser considerado culpado. Mas prisão, gente, um juiz de primeiro grau pode prender. O que o Supremo fez? Ora, se o juiz de primeiro grau condenou, tudo bem, o juiz poderia até prender preventivamente ou prisão temporária. Porém, o Supremo falou assim, olha, se confirmar em segunda instância, o tribunal pode mandar recolher ele e fazer a execução provisória da sentença. Por que isso não fere a presunção de inocência? Porque uma coisa é prender, outra coisa é presunção de inocência. Então, a presunção de inocência, ela não vai ser arranhada, porque se a pessoa não concordar com aquela sentença que foi no segundo grau, ela pode entrar com o RESP no STJ e o RE no STF. Qual o problema dela entrar com esses dois recursos? Nenhum. Ela vai questionar a sua culpa. A culpa não transitou em julgado. A presunção de inocência trabalha a ideia de culpa e não a ideia de prisão. E o Supremo entendeu que esse artigo é constitucional e eu posso sim recolher ele ao cárcere em segunda instância, e isso não arranha a presunção de inocência. Há uma, porque ele pode impetrar o RESP e o RE para fazer valer o direito dele de inocência na ideia de culpa. Prisão é outra coisa. A outra fundamentação do Supremo é que, atenção, quando se fala em recurso especial ou recurso extraordinário, não se discute mais matéria fática. Não se discute mais matéria fática. Matéria fática, todo mundo sabe, é em primeiro grau e segundo grau. Não cabe mais matéria fática. O que eu vou querer discutir de fato em terceira instância? Na ideia de STF e STJ? Nada. Inclusive, olha que exemplo mais aqui cabal para vocês compreenderem. O caso daquela jornalista que morreu, no caso do Pimenta Neves, ele foi réu confesso, ele matou com um tiro na nuca a jornalista. Ele confessou em primeiro grau. Ele foi condenado pelo júri. Foi confirmada a sentença pelo Tribunal de Justiça. Que matéria fática você vai discutir mais? Nenhuma. O que vai discutir mais? Nada. Vai discutir uma violação à lei federal, e aí é RESP. Vai discutir uma violação à lei constitucional, e RE. Mais nada. Se houve uma violação como essa, RESP ou RE, discute-se lá.
Mas matéria fática, nenhuma. Então, pode recolher ele ao cárcere sim, porque uma coisa é aprender, outra coisa é a presunção de inocência no que se refere ao transjugado, a ideia de culpa. Então, pessoal, não existe esse negócio de que o 283 foi inconstitucional. Não, ele é constitucional, tem que fazer uma interpretação conforme. Diz o artigo seguinte, que ninguém pode ser preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Quem está sendo a autoridade judiciária competente? Está sendo o desembargador. Está sendo o desembargador federal e o desembargador estadual. Então ele pode sim fazer o recolhimento dessa pessoa ao cárcere. E continua, em decorrência de sentença condenatória transitada no julgado ou no curso do processo em virtude de prisão provisória. São situações alternativas. Eu posso prender a pessoa tendo em vista a sentença transitada no julgado ou até mesmo a ideia de uma prisão preventiva ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Então, essa ideia, pessoal, de que não pode prender e que não tem respeito à presunção de inocência, isso não vigora mais. Nas ADCs 43 e 44, o Supremo entendeu que isso não é mais motivo de discussão. Cai na sua prova de delegado, você vai falar que a execução provisória em segunda instância é permitida e isto não viola a presunção de inocência. Isto não viola a presunção de inocência. Cuidado, matéria fática não se discute mais em nível aqui de STF e STJ. Professor, vamos supor que uma pessoa dessa está sendo processada e violou, por exemplo, o direito ao interrogatório. Muitos advogados falam assim comigo, Alexandre, tá bom, você dá aula de processo penal e tal, ok. Violou o contraditório porque ele não foi interrogado ou porque não foram ouvidas testemunhas de defesa. E aí, como é que você faz? E o meu réu foi condenado no primeiro grau, está sendo condenado no segundo grau, vai ser recolhido ao cárcere. Aí eu falo, doutor, você é muito melhor do que eu sabe que eu posso entrar com RE e com RESP. Ah, doutor, falando comigo, eles não têm efeito suspensivo, vai mandar executar a sentença condenatória. Ele não tem efeito suspensivo. Não, doutor, mas você pode muito bem pedir cautelarmente o efeito suspensivo. Se você entende que é uma matéria desse jaez, o interrogatório não foi observado, o contraditório não foi observado, entra com o RESP e, incidentalmente ao RESP, você pede uma cautelar de suspensão dos efeitos daquela sentença ou do acordo. No RE é a mesma coisa. Ou sempre com HC. Um HC e pede em liminar o efeito suspensivo. Esses recursos não possuem efeito suspensivo, mas nada impede que você no HC ou no próprio RESP ou no RE, você peça o efeito suspensivo dele. Essa, inclusive, é a fundamentação do Fuchs e do Teori Zavascki, no que se refere àquela tese de que a defesa fala de que o RESP e o RE não tem efeito suspensivo, então vai executar uma sentença, às vezes, que violou um contraditório, o interrogatório e a ampla defesa. Errado. Por quê? Porque vai ter possibilidade de, em HC, ou no próprio RESP ou no RE, pedir em cautelar que se suspenda esses efeitos. Então não há lesão nenhuma ao direito dele. Logo, o que eu quero que vocês vejam? Que nós temos, sim, a ideia de poder executar provisoriamente uma sentença em segunda instância. Não preciso esperar mais STF e STJ. Essa é a ideia do Supremo hoje, atual. Não há mais nenhum tipo de tergiversação. Hoje o posicionamento é este. Foi julgado de forma definitiva no plenário ADCs 43 e 44. A presunção de inocência é uma coisa, ela está sendo preservada, só tem isso com o trânsito em julgado, ele é considerado culpado, mas prisão é outro momento. Prisão, não há discussão mais de matéria fática, eu posso mandar recolher, por exemplo, o jornalista Pimenta Neves. Qual o problema? O cara fica 10 anos respondendo um processo que ele sabe que foi ele que fez. Se há alguma nulidade, seja ela absoluta ou relativa, isso vai se discutir em nível de Supremo Tribunal Federal ou de STJ, e não em nível estadual ou federal. Logo, isso será preservado via RESP e RE. Não tem um efeito suspensivo. Entra com o HC e pede o efeito suspensivo. Ou, incidentalmente ao RESP e RE, pede o efeito suspensivo. Bacana, pessoal, isso daí? Então,
com essas considerações aí, eu fecho com vocês a nossa transmissão de hoje, aproveitando para falar com todos que, olha só o que nós temos na área aí, o nosso Vadimecum da Saraiva tá firme e forte, tem o Pedro Lenza, tem aí o Zampier, o Barbieri, a Alicina Rossi, tem a Alicina Rossi também, o nosso Vadimecum da OAB e concursos, quem tiver interesse está na área. E também aqueles que foram fazer OAB, o meu livro aí de OAB esquematizado junto com o professor Pedro Lenza. Quem tiver interesse, adquiram. Processo penal eu que escrevi, junto com o professor Pedro Lenza, constitucional, e os mais variados aí, professores. Tamo junto, bacana, olha só. Esse é o OAB esquematizado, na linha do Pedro Lenza, e esse é o nosso Vadimecum. E quem tiver interesse nas apostilas de direito penal, minhas, quem tiver interesse está na promoção, processo penal é o livro, penal, parte especial, parte geral. Quem tiver interesse, está lá no site www.estudotop.com.br. As minhas apostilas estão atualizadas com todos esses informativos do STF, do STJ para concursos públicos. Principalmente atualizei este mês para o delegado de polícia do Pará e agora o de Goiás. www.estudotop.com.br. Ok, pessoal? As apostilas estão na promoção este mês ainda. Tranquilo? Estão atualizadas. Pessoal, então é um prazer muito grande poder falar com vocês nessa nossa transmissão que trabalhamos o processo penal. Fico feliz aí com as palavras que vocês falaram. Não dá para eu atender todo mundo, é muita gente escrevendo, é muita gente comentando. Mas quem tiver interesse, fique aí à vontade para mandar mensagem pelo WhatsApp, mandar mensagem pelo Instagram, o meu é @CrisGonzaga, pelo nosso Periscope, @CristianoProf. Aproveitar aqui para falar também do meu Facebook, Professor Gonzaga Gomes. E o mais importante de tudo, que é o motivo dessa nossa transmissão, dessa nossa live, é o nosso aulão em Belém do Pará, que eu quero que vocês estejam lá conosco. Eu, o professor Ailton Zucchi, o Montes, o Barbieri, a Tatiana, estaremos lá para prepará-los com base na banca da FUNCAB. Estaremos lá, vou tirar foto com os alunos, vou dar abraço, vamos postar no Instagram, mas vamos buscar esta carteira de delegado de polícia. Eu quero que vocês sigam firmes. Eu estou lá nesse aulão no dia 17 de dezembro deste ano. Quero todos lá, não desanimem, façam a prova. Lembrem que quanto mais gente desistir, maior é a probabilidade de você passar. O fato de ter anulado a prova pode ser uma chance para você que está me assistindo hoje ser aprovado. Eu sei que você ainda vai falar comigo, professor, que bacana, eu me lembro daquela transmissão que você fez, eu fui aprovado. Eu quero vocês juntos lá. Então, pessoal, sigam firmes, tenham foco. O meu foco, igual eu falei com vocês, é esse copo da NBA. O seu foco pode ser o sonho que você tem vontade de realizar. Mas esse sonho você só vai conseguir se você jogar duro, se você estudar, se você for lá fazer a prova e continuar estudando de forma aqui sistematizada. Então eu torço para que todos vocês realizem o seu sonho. Desculpe aí qualquer limitação que a gente possa ter tido. Nós somos seres humanos e podemos aqui às vezes errar ou esquecer de um ponto ou outro, mas que tudo isso pode ser resolvido via WhatsApp, via Instagram, do jeito que vocês acharem melhor. Bacana, pessoal? A minha aqui ideia de vida hoje é poder ajudar os alunos a realizar um sonho. Eu sei o que é estar deste lado onde vocês estão, e eu quero que vocês venham para este lado, que é onde eu estou, o professor Ju que está também. Nós queremos puxar vocês, pegar vocês pelas mãos e falar, venham conosco, vamos buscar a sua aprovação, é bom estar aqui, é bom estar concursado, e eu quero que vocês consigam isso daí. Bacana, pessoal? Então tenham fé em Deus, tenham aqui perseverança, disciplina e não deixem de continuar estudando, de tentar. Bacana? Então eu espero todos vocês nessa nossa aula em 17 de dezembro, Belém do Pará. Tranquilo, pessoal? Então, um beijo para vocês, um abraço para todos aí, sigam firmes, contem comigo nos nossos grupos, apostila, livro, estamos juntos. Ok? Então, um grande abraço para vocês aí.
o Zuc postando aí aulão Adelante Delegado Pará, o site aí, www.adelante.net.br, Belém Hall, é isso aí, Belém Hall, estaremos todos lá, firmes e fortes. Alguém quer fazer alguma pergunta aí pra gente fechar? Tá todo mundo tranquilo? Jogamos duro aí, firme, é muita coisa para falar, mas nesse aulão a gente conseguiu pegar os principais pontos, conseguimos pegar aquilo que realmente é importante. Tranquilo aí, pessoal? Então, um abraço para todos, um bom descanso para vocês. Não sei, essa ideia do delegado minha não tem noção aí não. Por enquanto, Goiás, o edital, Belém do Pará e Rio Grande do Norte em brevíssimo espaço de tempo aí. Tranquilo? Vai passar no Maranhão, é isso aí, Claudimere. Gostei da positividade. Vai passar no Maranhão, é isso aí. Siga firme, siga forte. Bacana, gente? Tamo junto aí? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Podemos descansar aí? Todo mundo tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todos. Um beijo. Com Deus aí. Caiu aqui o telefone. Fiquem com Deus. E tamo junto. O WhatsApp, vamos lá, 31, é o meu DDD, 31 98757 9941. 31 DDD 98757 9941. Bacana? É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.